Vamos começar falando sobre a cidade de Pérgamo. Sim, eu acho que a gente precisa localizar porque essa situação aqui dessa igreja, ela tem muita história da região, né? A gente precisa conhecer um pouco dessa estrutura. E as mensagens, a gente tem 7 cartas escritas a 7 igrejas e de uma forma muito pessoal. Então, o contexto geográfico, inclusive onde as coisas acontecem, é importante, Sim, né? É importante também de saber, as igrejas não estão tão longe. Por exemplo, aqui de Éfeso são 100 e poucos quilômetros de distância. Mas as cidades são diferentes das cidades de hoje. Então, 100 quilômetros hoje quase que estica uma cidade na outra. A cultura não muda tanto. Entretanto, aqui nós estamos falando de uma cultura muito antiga e que a diferença nessa região vai mudando muito as características do povo que mora lá, né? A gente precisa considerar que hoje a gente viaja de carro, de moto, enfim, né? Naquela época era a pé, a maioria das pessoas, porque não era todo mundo que tinha condição de ter um cavalo, Exatamente. por exemplo, né? Exatamente. E algumas regiões do Oriente Médio eram usados camelos também, burros eram muito usados. Sim, também. Fazer uma viagem Enfim, a pé de 100 e poucos quilômetros, então a pessoa tinha que se programar. Demorada. Então dá para entender bem por que a cultura é diferente. Por exemplo, nós estamos em Curitiba. Nós estamos a 400 quilômetros de São Paulo. A cultura de Curitiba é bem diferente de São Paulo. Com certeza. Porque nós levamos 6 horas para chegar lá. É mais ou menos isso que eles levavam de viagem entre Pérgamo e Éfeso. Sim. Por exemplo, né? Mas vamos lá. Mais até, né? A cidade de Pérgamo, gente, ela era uma cidade grande e muito importante. Ela floresceu mesmo quando os gregos conquistaram ali e eles fizeram altos investimentos em termos de construção na cidade. Para vocês terem uma ideia, na época romana, a população daquele lugar era de 200 mil pessoas. Isso é bastante gente numa cidade. 200 mil pessoas é bastante gente. Ela era sede do governo também ali na Ásia Menor. Então ela era uma cidade realmente bastante importante. Uma metropolitana, digamos assim, né? E tinha construções assim, gente, naquele melhor estilo greco-romano, coisas lindas. Se vocês tiverem um dia a oportunidade de dar uma olhada, pesquisar em vídeos no YouTube mesmo, a respeito das ruínas de Éfeso, ou uma reconstrução, Éfeso não, Pérgamo, e uma reconstrução em 3D de Pérgamo, vocês ficam, gente do céu, era realmente muito bonito. Muito rico também, né? Muito Aliás, rico. A gente já pode falar que nós estivemos quase pertinho lá da Praça Central. Não em Pérgamo, tá? Não, Nós em Pérgamo. nunca fomos para a Turquia ainda, né? Mas a gente teve próximo porque, na verdade, eles tiraram a praça central da cidade. Não, o altar, né? Que seria mais ou menos um local, que ficava uma na praça, né? Central, né? E eles retiraram todo aquele material e levaram para o Museu de Berlim. Só que quando nós estivemos no Museu de Berlim, na Alemanha, infelizmente aquela sessão estava fechada, né? E agora está fechado de novo. Então, e o nome do museu é Pérgamo por causa desse altar. E ele estava fechado. E que vai falar exatamente aqui no texto sobre esse altar, né? É uma das coisas que se imagina, né? Mas enfim, lá a gente tinha templos para vários deuses e templos também monumentais, né? Tinha templo a Augusto César, que era o imperador, né? O culto ao imperador. Então tinha templo para Atena, tinha templo pro deus da medicina, Asclépio, que nome difícil. Gente, e é interessante porque a medicina lá, inclusive no templo, eram praticados rituais muito estranhos de trancar pessoas que estavam doentes à noite no templo com serpentes. É por isso, devido a essa ideia das serpentes, do deus Asclépio, que o símbolo da medicina ainda é 2 serpentes enroladas numa estaca, alguma coisa bastão, assim, né? Então essa era a ideia, tá? Então tinha esse templo e era realmente feito altos rituais de cura ali. E tudo muito estranho e normalmente envolvendo serpentes, né?
Tinha também esse altar a Zeus, né, que você já mencionou aí, Isso. uma coisa monumental também. É uma pena realmente que a gente não tenha conseguido ver. Eu estava tão animado quando eu cheguei lá e o museu estava em reforma e justo aquela sessão estava fechada. E ele entrou em reforma de novo, né? A gente não sabe exatamente quando vai abrir. E entrou e agora pegando várias sessões, né? Então, em tese, o museu ficaria fechado por 10 anos. Ai, que dó. Ai, com tanta coisa preciosa lá dentro. Mas enfim. Tudo bem, mas tem mais coisa aí, porque essa cidade, como a gente falou, é uma cidade muito rica, né? Uma das coisas, aliás, duas coisas que são muito legais de imaginar numa cidade como essa, que tinha lá, era uma biblioteca gigantesca. A cidade tinha 200 mil habitantes e a biblioteca tinha 200 mil volumes. Quase que um livro por pessoa. Exatamente. Gente, ela só perdia para a Biblioteca de Alexandria. Exatamente. Ela era a segunda maior. Espetacular. Imagina, e fora 200 mil livros. Sim, e fora que ainda tinha também um baita anfiteatro, né? Anfiteatro para 10 mil pessoas. É um anfiteatro enorme. Agora imagina, gente, né? Se você já viu qualquer coisa da arquitetura, da escultura greco-romana, gente, vocês sabem que é uma riqueza de detalhes, assim, de fazer dobra de roupa em pedras de mármore. É a coisa mais linda. Agora, você imagina você morar numa cidade como Pérgamo, com toda essa estrutura. Tinha até pista de corrida de cavalo e coisas assim. Ou seja, realmente era uma cidade riquíssima. Considerada uma cidade evoluída para a época. Isso é o tipo da cidade que todo mundo hoje quer morar. É tipo dizer assim, você quer ir pra Tóquio? Cara, tô indo. Quando é que é pra ir? Né? Tem emprego pra você lá em Tóquio. Tô indo. Era isso. Né? Uma cidade altamente... moderna, rica, desenvolvida em vários sentidos. Pro Império Romano é uma cidade de dar orgulho, né? Isso. Tanto que a gente tava falando do templo ao imperador. Ela foi a primeira cidade autorizada a ter o templo. De todas as cidades, ela recebeu autorização para fazer o culto ao imperador, para construir o templo. Então, ou seja, eles não iam montar isso numa cidade que fosse tipo provinciana, Exatamente. Né? Eles iam fazer... Então, ou seja, essa era uma daquelas cidades que o mundo antigo sonharia em viver, né? Tipo hoje nós aqui... no Brasil, sonhando em viver em Berlim, não sei, Londres, mas enfim, Londres, Paris, Milão, enfim, era esses sonhos assim. Agora, é interessante a avaliação de Jesus da cidade. Sim, porque aí muda totalmente a perspectiva, porque nós estamos ouvindo de um olhar humano. Por um olhar humano, assim, uma baita cidade, muito evoluída, muito desenvolvida e uma cidade muito integrada. Agora, pelo olhar de Jesus, muda tudo. Exato. Gente, e isso é tão importante. Como a gente tende a avaliar as coisas medindo progresso, riqueza, beleza, infraestrutura e tudo mais, e Jesus diz, tem tudo isso, mas o trono de Satanás tá lá. E ele ainda fala, é o lugar da habitação de Satanás. Pra gente é assustador, né? Nossa, de Satanás. Mas é aí que tá, é imperceptível. Satanás não é qualquer demônio. Não é qualquer Satanás, demônio. né? Mas, puxa, as pessoas sabiam disso? Não, porque aqui, quando fala trono de Satanás, é a perspectiva de Jesus. Não tá lá declarado, não tem uma placa, não tá dizendo isso, que é o Deus do caos, do inferno, de tudo mais, né? Não, é simplesmente Jesus dizendo. Satanás também tem um espacinho lá. E ele governa. Não, ele tem o trono. Ele governa não dali. Não é um espacinho. Então, quer dizer, a partir dessa cidade, há uma influência enorme que parte dela para o mundo inteiro. A gente não consegue definir bem se esse lugar de trono de Satanás seria esse altar a Zeus, por exemplo, ou o altar ao próprio imperador, sendo que Jesus e as outras cidades também tinham templos ao imperador e Jesus não se refere dessa mesma forma. Exatamente, mas o que parece é que partindo dessa cidade, por ser o trono de Satanás, é que sai o governo de Satanás, quer dizer, as ordens, a influência que Satanás tem naquela cultura grega, naquele espaço
daquela época, né? Vamos dizer assim, os países... Uma influência, né? Exatamente. Ela é uma cidade influente na região para disseminar coisas satânicas. Sim. E olha, gente, não é essa ideia de que, tá indo um missionário satânico saindo daqui para lá. Não, não é isso. É que a cultura... O que ele quer dizer com isso? Não, é que a cultura, como hoje, você pensa assim, o que influencia o mundo hoje? Se a gente para pensar, né, em termos de trono de Satanás, né, a influência maligna, a gente vai falar de cidades, por exemplo, que estão da onde parte o poder da comunicação. Então, cidades que... Eu não sei se vocês sabem o que é soft power, pessoal. Soft power é esse poder da mídia de influenciar através do cinema, passar ideias, música e não sei o quê. Isso. E é por aí que se tenta moldar o pensamento do mundo. Exatamente. Numa coisa só. Pense, por exemplo... lugares onde é muito feito filmes que são influências culturais. Lugares onde você tem um núcleo de mídia social, de grupos, de empresas que trabalham nessa área. E que a gente pensa, poxa, mas quer dizer que aquilo lá é satânico? Não em si, mas são canais de disseminação de cultura, e Satanás é lógico que ele pega carona. Cultura mundana, né? Onde Satanás é isso que você falou. Ele pega carona. E ele determina muita coisa a partir dali, né? Você vai ver quantas coisas influenciaram vamos dizer assim, a sociedade atual através de filmes. E influenciaram mal. Música, mesma coisa. Até né, a forma de se vestir, tudo acaba sendo influenciado por esse núcleo que eu acho que vocês já entenderam ao que a gente está se referindo, né, gente? Sim. Mas a ideia aqui de trono de Satanás seria isso. A partir de Pérgamo, viria uma influência satânica sobre a região da Ásia Menor. Veja, era o trono, era dali que realmente partiam as ordens, né? Uhum. E isso já é um alerta pra gente, né? Porque a gente acha que há lugares no mundo que são um paraíso. Irmão, paraíso é onde Jesus está, onde ele não está. Não que sejam belos, mas nós dizemos assim, paraíso no sentido de uma cidade onde reina as virtudes do reino de Deus. Não tem aqui na Terra. Não tem local físico, mas a gente sabe que existem locais e que Satanás determina através daquele núcleo a disseminação de novas ideias e a manipulação da humanidade. E Pérgamo era isso para a sua época. Agora vamos lá. Como é que Jesus se apresenta para essa igreja? Porque a forma como ele se apresenta tem a ver com o final, com a recompensa também, né? Ele começa falando sobre uma coisa que, digamos, era uma arma, né? E uma arma contra cristãos. Porque no final das contas, essa arma era uma maneira de você constranger, de você ameaçar os cristãos, que era o poder. E qual é o poder? A espada. E a espada dele, ela não é qualquer espada. Ela é uma espada, e ele diz, eu sou aquele que tem a espada afiada nos dois lados. Ou seja, ela não corta de um lado só. Sim. Ela corta dos dois lados. E Apocalipse 1,16, o próprio Senhor Jesus, o próprio João diz que essa espada saía da boca de Cristo. Sim. Ou seja, é o que ele profere. A arma de julgamento de Jesus é a sua própria palavra. Sim, mas aqui, como eu disse, né, um contraste entre o poder bélico que está na mão de Roma e que também está administrando a cidade, e que a gente já vai falar sobre isso. Os cristãos estão passando um aperto por causa desse poderio, e Jesus dizendo, eu também tenho poder, e o poder está na minha palavra. Não é eu também tenho poder, eu tenho o poder. O maior poder. Roma tem algum poder, eu tenho o poder. E ainda que o trono de Satanás esteja em Pérgamo, a última palavra sempre é de Cristo. minha. Tá gostando desse conteúdo? Você pode assistir o episódio completo clicando em alguma parte aqui da tela ou no link da descrição.